Fala galera, está começando mais um podcast Biosfera, a nossa dose semanal de ciência. E aí meu amigo Wendel, tudo certo? E aí, Rodrigo, tudo bem? Pô, eu tava esperando aquela piadinha, né, cara? Não, eu comecei leve, a gente não pode começar incomodando assim direto, sabe? Tem que dar largadinha de leve, certo, sabe? tá certo. Hoje conosco aqui nós temos a nossa colega Ângela Zimmermann, que é médica veterinária e responsável pela regional da Defesa Sanitária Animal do Departamento Regional de Tubarão. E a temática de hoje é gripe aviária. A gente tá com alguns casos no Brasil, alguns casos em Santa Catarina, e nós gostaríamos então de conversar com a médica veterinária Ângela, para que ela pudesse então sanar as dúvidas aqui para toda a população, ter um entendimento, né, da gripe aviária, os possíveis problemas que possam acontecer. Tudo bem, Ana? Ana não, é Ângela. Sabe por que eu tô te chamando de Ana? Porque agora eu tô com a Ana do imã na cabeça. Inventa alguma coisa. Eu tô com a Ana do imã na cabeça, cara. A Aninha, cara. Mas enfim. Já manda um abraço, né? Ô, Aninha, um abração aí, Aninha. Tá certo. Então, Ângela, falar de gripe aviária, né? Como é que a SIDASC, ela tá nessa frente de batalha aqui na região sul? Como é que vocês estão trabalhando? Enfim. Oi, Rodrigo, boa tarde, Wendel. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade, né? É uma satisfação estar aqui com os colegas. Então, a SIDASC, os órgãos de defesa sanitária, né? Eles já desde 2005, 2006, quando teve a primeira vez, né, influenza aviária, não sei se vocês lembram, os órgãos de defesa sanitária aqui no Brasil já começaram a se preparar, né, para influenza aviária. Já em 2006 foi implantada a legislação atual, que a gente tem ainda muitas coisas, né, da produção avícola comercial, são já desde o ano de 2006 que foram sendo implementadas, né. Hoje em dia, a dinâmica da influenza chegou para a gente de uma forma diferente do que se imaginava, né? A gente tinha uma preparação toda para a avicultura comercial, né? E, de repente, a gente teve que trabalhar com animais silvestres, que não é assim a nossa rotina, né? Uhum. Mas, hoje em dia, a gente está bem assessorado, principalmente pelos PMPs, né? Pelos CETAs, né, também essa parceria aí é muito importante, porque são as pessoas que já têm experiência com os animais silvestres, né, e nos repassam as suspeitas, especialmente no litoral, né, a gente tem atendido aí algumas notificações, né, mas a SIDASC está bem preparada e nós estamos muito atentos com a situação da gripe aviária. Para começar, aquela pergunta bem básica, né? O que é a gripe aviária e por que da preocupação em relação aí à saúde das aves e possivelmente aí à saúde humana? Bom, a gripe aviária é causada por um vírus de influenza, né? Que todo mundo já conhece, né? A influenza humana, também tivemos a influenza suína em 2009, né? Que foi um problemão também. Temos a influenza equina. E o vírus da influenza é uma preocupação por causa da mutação, né? A gente sabe aí que ele pode sofrer mutação, é um vírus que ele pode mudar rapidamente. Então, a nossa preocupação é com relação a isso, né? A circulação viral aí que pode trazer esse problema. Hoje em dia, nós não temos relatos importantes em humanos, né? De grande população afetada, mas a nossa preocupação, além da saúde animal, é também evitar a circulação para disseminação em humanos, né? O vírus da influenza aviária, a preocupação hoje em dia é principalmente a parte comercial, né? Porque um foco de doença ele pode afetar aí, um foco na avicultura comercial pode afetar os mercados, né? Compradores da nossa produção avícola. Então, a nossa preocupação hoje em dia ela está bem focada na parte comercial. Entrando então rapidamente na questão da comercial, a gente está falando em qual percentual
na região, né, de criadores de aves, de corte. A gente tem a nossa região... Tem alguma coisa, por exemplo, no sentido do que é produzido em valores, né? Tanto Rodrigo, para o mercado interno quanto externo. Assim, em valores eu não posso te dizer assim, essa questão, não sei a questão de valores, mas a nossa região ela é bem importante, tá? Não só a região aqui da Murel, mas a região de Criciúma também ali. Nós temos frigoríficos, né, que abatem frangos de corte, nós temos vários produtores, nós temos distribuidoras de frangos de corte. Na região de São Ludgero, nós temos uma produção muito grande de ovos, né? Eu acho que a maior produção de ovos aqui do estado de Santa Catarina é na região de São Ludgero. E, então, nós temos granjas muito próximas, né? A nossa região aqui no estado, juntando toda a região sul aqui de Tubarão até Criciúma, ela é muito importante na produção de aves do estado. Tanto para o mercado interno quanto externo? Mercado interno e externo. Nós temos tanto, por exemplo... estabelecimento de ovos que são, por exemplo, inspeção estadual, né, que é consumo aqui. Nós temos estabelecimentos de ovos com CISB, com CIF, temos abatedouros estaduais de aves e temos abatedouros com inspeção federal que fazem exportação. Show. Então, estava dando uma conferida aqui. 88 mil toneladas em maio de 2023, em Santa Catarina. De aves. De aves, né? De carne daí, né? Não ovo. E esse ano a gente já superou 1,6 bi em exportação de carne. Então o impacto... É um número bem expressivo, né? Só dessa janela, né? Não estamos falando Isso no nível Brasil, Wendel? Não, Santa Catarina. Santa Catarina. Exportação de carne de Santa Catarina supera 1,6 bi em 2023. Nossa. E é uma cadeia, né? Assim, a gente tem que lembrar de toda a cadeia que está por trás, né? É a produção de ração, é o transporte, é a pessoa que produz o pintinho. Assim, é uma cadeia que ela tem diversos setores, né? Então, afeta né? Tipo um dominó, é uma cascata que vai derrubando, né? Sim. Então, é uma coisa muito importante, assim, que realmente a gente tem que dar esse valor, né? Para aí a economia do estado, do Brasil, isso aí impacta muito, né? Sim. Imagina que nem Maracajá ali. Tudo bem, uma grande empresa ficar um mês fechado, todo mundo sente, né? Mas pequenos produtores, um mês fechado, um impacto na família gigante. Essa fala da Ângela, eu lembrei de um momento que eu estava falando de suinocultura e falando do impacto possível da questão dos javalis acelvajados. E em um momento da aula eu estava falando sobre a criação de porcos aqui na região. E falando que basicamente quase todo mundo que estava sentado na minha frente de alguma forma dependia dos criadores de suínos aqui do Vale, do Braço Norte, né? E outros lugares que aqui produzem. Aí uma aluna levantou o dedo e disse, não, eu não dependo. Aí eu questionei, tá, o que você faz da vida? Assim, eu tenho uma relojoaria. E aí eu assim, tá aí, na tua relojoaria tem algum cliente teu que é de Braço do Norte, por exemplo? Ela só tem um monte. Então tu depende de porco. Então tu depende da suinocultura. Tá encerrado o nosso assunto. Acabou o assunto. Não, é só para ilustrar de uma forma bem simples, né? Isso que a Ângela falou sobre as coisas que orbitam, né, no produto final, que é a venda da carne. Né? O cara que cria, o cara que vai produzir a comida, são os técnicos que estão envolvidos. A universidade, por exemplo, onde nós estamos produzindo esses futuros técnicos para ir para o mercado, por exemplo, né? Então, é quase um sistema solar, né? E os planetas orbitando na volta e uma interdependência, né? Tanto econômica, de modo geral econômica, né? Mas, enfim, tanto de formação de profissional, de movimento de mercado, né? Porque manda lá para não sei aonde, isso não volta para a gente. Não, volta sim, né? Tá circulando sempre, né? E quais são as principais, que a gente pode listar, não sei se tem algo novo já, mas quais são os principais sintomas que a gripe aviária ela ocasiona, por exemplo, nos nossos animais de produção e também nos nossos animais de vida livre. Lembrando assim para a galera, né, que é um animal de vida livre? São os animais, né, silvestres,
né, tanto das aves, né, que nós temos aqui na região. Assim, Rodrigo, antes a gente trabalhava principalmente assim, alta mortalidade, né, em 72 horas na produção comercial, né, alta mortalidade, cianose de barbela, né, olhos inchados, né, a cianose, explicando melhor, quando falta oxigênio, né, que fica aquelas partes arroxeadas, assim, né, explicando aí para nossos ouvintes. Então, partes arroxeadas aí na barbela, em algumas outras partes na pele até das aves. Pode ter diarreia, os sintomas neurológicos, né, que é uma doença que ela afeta o sistema nervoso central. Ficar com a cabeça torcida, né? Eles ficam com o pescoço torcido aqui, não vou imitar, né? Quase que eu fiz isso. eu estava esperando. Fica aqui meio tonto. O vídeo vai ser gerado também. Então, o obstótono, né? Que eles ficam com o pescoço virado para trás, assim, ficam andar cambaleante, pode ter. Mas também tem alguns sintomas que são mais leves, alguns sinais clínicos mais leves, principalmente nas aves silvestres, que é assim, elas só ficam mais quietas, né? Ficam assim, encorujadinhas, assim, mais quietinhas, ficam mais fáceis de apanhar, elas não tentam fugir. Então, assim, são sintomas bem sutis hoje em dia, principalmente nas aves silvestres, né? Nos animais de produção, que a gente vê em outros países, né, que está acontecendo, realmente é uma elevada mortalidade, né? Eu acho que o pessoal aí tem acesso aos vídeos aí na Argentina, a gente recebe bastante vídeos da Argentina, né? Uma situação bem, bem triste que aconteceu ali, nos Estados Unidos também, que... Né, Peru. Então, tem aqueles vídeos também dos pelicanos ali, né, na costa do Chile, eu acho que foi, assim, que bastante sintoma neurológico, né, que eles tinham mais o problema do pescoço, né. Então, assim, na produção comercial, o que se espera mais é alta mortalidade, né, diminuição da postura, no caso de frangos galinha de postura. Pode ter os sintomas neurológicos, né, mas, assim, qualquer diferença de mortalidade, o produtor, as pessoas devem nos acionar, né. E nas aves silvestres, um comportamento atípico, né? Qualquer comportamento atípico a gente tem que avaliar, né? Porque hoje em dia também isso, assim, os sintomas, os sinais clínicos, eles estão um pouquinho mais diferentes do que a gente imaginava, né? Então, a gente está avaliando aí, fazendo bastante avaliação, assim, a gente recebe muita notificação mesmo e a gente faz a avaliação sempre que precisar, assim, e junta, né? Tem sinal clínico neurológico, tem alta mortalidade. Se é só sinal clínico neurológico, a gente já considera até um caso suspeito, né? Às vezes só uma cianose ou tem bastante casos de bronquite, né, nas sintoma aves. Respiratório. Sintoma respiratório, então a gente já um animal no meio de 10 mil, né? Tu já não considera, né? Então, a gente faz essa avaliação aí, mas assim, principalmente os sinais neurológicos, respiratórios, bem lembrado, e alta mortalidade. Né? O que a gente... Tu me corrige, tá? O que a gente percebeu é que desde lá de 1996, né, que foram os primeiros casos, parecia muito 2004, 2005, começou muito sintoma respiratório, e hoje a gente vê muito mais sintoma neurológico nos animais, né? E prostração do que o respiratório em si. Né? A gente ficava só amarrado naquele, uma alta mortalidade, sintoma respiratório. E hoje tá prostrado, movimento estranho de cabeça, andar cambaleante. Aí já assina... Na fala da Ângela aqui, eu tava aqui dando uma refletida, né? Quando você pega animal de produção, fica um pouco mais fácil você ver as questões comportamentais. Né? Então você tem lá 10 mil animais, 5 mil animais, né, num ambiente fechado e que começam a ter movimentos, ou enfim, situações que são atípicas, aquelas de comportamento que são conhecidas. Agora puxar uma sarda pro meu lado aqui. Pô, quando você pega um animal silvestre, né, que pouco se conhece em termos comportamentais, fica bem mais difícil, né, de fazer fazer talvez um diagnóstico preliminar, assim, né? Porque esses animais, né, enfim, a ciência ainda
no Brasil ela avançou muito, mas ela ainda, em vários aspectos, ela ainda é um bebê, né? E principalmente quando a gente fala de comportamento animal, né, a maioria dos trabalhos, por exemplo, que a gente tem, eles são de animais confinados também. Zoológicos, criadores conservacionistas. Agora, animais de vida livre é outro papo. E você pega essa época do ano, né? A gente recebe os nossos visitantes. Né? Quem são os nossos visitantes agora? São aves migratórias, vários mamíferos migratórios, né? Quem são? Os pinguins, lobos marinhos, leões marinhos, né? E outras aves que acabam, né, percorrendo toda a costa do Oceano Atlântico, vindo tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, e que naturalmente sempre fizeram isso. Né? Não é nada novo, né? Esses animais sempre fizeram esse bate-volta. Eles precisam, na verdade, fazer isso, né? E aí, então, assim, você tem pouco conhecimento desses animais, né? Você fazer pelo menos um visual inicial ou apertar um botãozinho amarelo, né? Então, atualmente, qualquer tipo de animal que é encontrado... vamos lá, na praia, por exemplo, ou não, né, ou próximo a estuários que tenham conexões com o mar, por exemplo, a primeira coisa, eu queria que você falasse assim, o que eu devo e o que eu não devo fazer, e quem devo contatar, pra gente começar assim a ir organizando a nossa parte educacional, né, de mostrar para as pessoas o que elas devem fazer, né? Nunca a pessoa deve manipular aquele animal, né? A pessoa vê, assim, a gente entende que as pessoas ficam muito comovidas, né? Vendo as aves na praia, principalmente os pinguins, eles causam uma comoção muito grande, assim, na população, né? Mas realmente é isso, assim, é normal, todos os anos, né? Ocorre essa migração, tem uma mortalidade, né? Que é natural. Então, assim, as pessoas terem esse cuidado de não fazer essa manipulação nos animais e, em hipótese alguma, levar para suas casas, né, Rodrigo? As pessoas sempre... acontece isso, né? A pessoa vê o animal na praia e quer levar para casa. Mas não pode fazer isso. Sempre deveria ter tido essa preocupação, né? Sim, com certeza. Porque qualquer animal silvestre, a gente não sabe que doença que ele pode tá trazendo, né? Até porque, como tu disse, a gente não tem o conhecimento, né? Como assim, no caso que aconteceu com o Covid, né? Que tem essa, que foi da feira livre, foi do morcego, né? Então, assim, de repente a gente bota um animal silvestre aí pra dentro de casa que a gente não sabe o que pode estar trazendo. Então, nunca manipular esses animais, né? Existem os números de acionamento, tanto do PMP, da Polícia Militar Ambiental e os números da SIDASC, que a pessoa pode entrar em contato. Aí eu não sei de cabeça, tá, pessoal? Não, a gente vai fazer o seguinte, depois a gente vai colocar aqui embaixo tá. Então, a galera entrar em contato se for necessário. Então, assim, por exemplo, o programa de monitoramento de praias, né, que a gente tem aqui até ali os moles da laguna, né? Se eles receberem um acionamento de uma ave e eles acharem que ela é suspeita, eles nos notificam e a gente vai fazer uma avaliação. No caso aqui também, né, Rodrigo, vocês recebem uma notificação, é suspeita, aciona a SIDASC, a gente faz uma avaliação. Se para a SIDASC ela não é suspeita, ela pode ser encaminhada, né, para o CETAS, para o PMP, fazer a estabilização. Mas o passo a passo é esse, né? A pessoa primeiro não manipular esse animal, não levar para casa e acionar, né, tanto os órgãos aí, PMP, CETAS, Polícia Militar Ambiental ou SIDASC, que entre nós a gente já tem, né, esse bom relacionamento e encaminha para quem for o destinatário aí dos animais. Legal que a Ângela está falando, só para a galera, para contextualizar, né, o PMP, ele é um projeto, né, que veio aí junto com o Pré-Sal, e o objetivo, né, é fazer monitoramento de encalhes de animais na praia, fazer o recolhimento desses animais quando necessário e fazer a reabilitação desses animais para, né, voltar para a natureza. Os CETAS, né, são os centros de triagem de animais silvestres, né, que também recebem animais da fauna silvestre por atropelamento, por ataques de animais de casa ou acometimento de alguma doença, que
também tem esse papel, então, de fazer a retirada do animal, fazer a triagem, né? Essa triagem é para verificar como é que está a sanidade desses animais, fazer a recuperação desses animais e a reintrodução desses animais novamente. Tem uma base do PMP aqui em Laguna, e nós aqui na universidade nós temos um CETAS, né? Só para a galera também, né, caso necessite, né? Vamos deixar os contatos depois aqui para vocês também, em caso, né, de encontro de animais silvestres. A gente vai resgatar? Não. O PMP tem uma equipe de resgate. Nós aqui na universidade, nós temos uma parceria com o Instituto Meio Ambiente e Polícia Ambiental. Então, quem faz o resgate em loco, onde foi encontrado o animal, é ou o Instituto Meio Ambiente, né? Um setor especializado para isso, ou a Polícia Ambiental. Que aí, eles têm protocolos de como fazer uma captura e desse animal de uma forma que seja segura para ambos, né? Tanto para o ser humano quanto para o animal. Queria também deixar bem claro para as pessoas, né, que essa migração que acontece anualmente de leões marinhos, lobos marinhos, pinguins, as nossas baleias francas, né, que estão passando por aqui agora, e tantas outras baleias que passam um pouco mais longe, que não são, que passam, né? Que passam e que muitas vezes não são perceptíveis ao olhar da praia, que é normal e eles necessitam fazer essa jornada, né, chamada migração, e que é também natural a mortalidade destes animais, seja por uma doença, seja por estar mais fraco. E isso é o que vai fazer com que haja o melhoramento genético deles, né? Vamos trocando por miúdos, né? Vem todo mundo e voltará os mais fortes. Esses mais fortes é que precisam voltar de fato e nas suas colônias de reprodução poder passar sua genética para frente. Então, para a população que às vezes fica, né, sensibilizado, que quer que a gente leva para casa e busca, é normal que isso aconteça. Deixem esses animais lá no local, né? Façam os contatos, né, para as instituições que são competentes, e aí deixa que as instituições competentes elas tomem a decisão. Eu ouço muito assim, mas eles não vão vir, eles não querem vir, mas essa é uma decisão que é protocolo mesmo. O não vir não quer dizer que não está sendo feito nada. O não vir significa deixa que a natureza vai seguir o seu rumo. Às vezes fica mais fácil a gente ver isso num vídeo, né? E aí quando a gente está vendo isso acontecendo na realidade, né? Acometido por um sentimento de querer salvar o animal, você acaba não fazendo isso, né? Enfim, os animais silvestres precisam disso e é necessário que eles passem por essa jornada aí. No período mais recente aqui a gente teve um caso de pinguim, né? Posso estiver falando. A gente teve um caso de pinguim. Agora eu vou entrar numa história aqui, jogo rápido, também não vou dar nomes. Na região, numa cidade litorânea aqui nossa, né? Na clínica, um hospital veterinário, recebeu um pinguim. Os turistas ali da beira da praia identificaram um pinguim. Isso não foi esse ano, tá? E levaram pra clínica. E a clínica, o que eu vou fazer? Recebeu o animal, né? Depois eles foram orientados. Hoje todo mundo ali naquela região já sabe. Mas também de uma maneira errada receberam o animal, acionaram daí o IMA, que aí foi lá, e no final nem foi o IMA, foi o PMP que foi lá buscar o animal. Já deu uma orientação, né, dos problemas que pro pinguim de estar numa região, num local que não deveria, eles também não têm culpa, né? As pessoas que levaram, aí imagina, se é um caso de um pinguim com uma gripe, né? Uma gripe aviária. Olha quantas pessoas entrou em contato, né? Desprotegidas, por mais que tu tá usando luva, que é o material básico ali da clínica veterinária. Mas a gotícula, a água, né? A respiração pode passar o vírus e a gente tem um problema, né? Num passado não tão passado assim, isso que é importante, né? Só ressuscitando a tua fala do coronavírus, né? A gente tem que tomar esse cuidado exatamente para que não tenham esses saltos aí do vírus, né? Dos animais para os seres humanos, né? Por isso
do que a gente chama de biossegurança, né? Deixa os animais lá e chama aqueles que são de fato capacitados, treinados, e que já vêm com protocolo para poder atuar. É extremamente importante que isso aconteça. Às vezes um acidente de uma captura de um animal de forma errada levou para casa, e isso pode gerar um problema muito grande. Eu tenho uma pergunta Tá. nessa questão da gente, né, não manipular outros animais, mas eles estão voando aqui em cima, né, principalmente na nossa região. Questão das pessoas que têm aves por subsistência, né? Que meia dúzia de galinha no fundo de quintal, né? Existe alguma orientação atual? Uhum. A orientação hoje em dia é que as pessoas mantenham as aves fechadas, né? Evitar a criação ao ar livre, né? É uma orientação, não é uma exigência, né? Mas a orientação é essa. Evitar criações extensas ao ar livre por causa disso, né? As aves vêm também à procura de comida, né? Normalmente aí tem o milho, tem outros alimentos. Sim. Aí as aves vêm e podem estar vindo contaminadas, né? Então a gente já teve esse caso aí, né? Que se misturou aves silvestres com domésticas. Então a orientação realmente é evitar, né? Quem tem assim, ó... Na verdade, tem pessoas, muitas vezes, que têm pelo hábito de ter aves. O que assim, minha opinião particular, tá? A pessoa agora dá um tempo, sabe? Deixa de criar, se tu não precisa daquilo ali, tem só por um hobby. Dá um tempinho, né, na criação, deixa passar esse momento aí que a gente tá vivendo, né? E quem puder realmente, que para subsistência, né, manter elas fechadas, né? Tentar manter o máximo possível, ou então, assim... não manter disponíveis a alimentação, né? A alimentação se fornecer, então, num lugar fechado, se as aves podem ficar soltas durante o dia, mas a alimentação fornecer num lugar fechado, né? Principalmente as fontes de alimentação, né? Ficar fechadas. A ideia é aquele velho galinheiro, cerrar. Né? Deixar ele fechadinho para que aves, né, silvestres não entrem e não interajam com os animais de criação. Perfeito. Mas essa tua dica é boa também, muito boa. Né, se nesse momento for possível, não criem galinhas, patos, enfim, né, espere passar. E se esperar passar, a gente tá falando do quê? Do inverno, ou de modo geral a situação? Olha, que nos encontramos. Assim, ó, o vírus no mundo parece que ele veio para ficar mesmo circulando, não é? A gente acompanha pela OIE, que mudou de nome, agora a sigla em português é ONSA, Organização Mundial de Saúde Animal. Qualquer pessoa pode fazer o acompanhamento ali, né, dos focos, a situação dos focos no mundo. E a gente vê, assim, que tá... Todo dia eu sou inscrita para receber por e-mail as notificações, todo dia tem notificação da influenza aviária, né? Só que a nossa situação realmente aqui, ela é diferenciada, né? Pela movimentação das rotas aí das aves migratórias, a gente tá, até agora, sim, a gente tá numa situação muito boa, né? Muito favorável aqui no Brasil. Então... Talvez esse momento, assim, esse inverno realmente, esse ano, para ver assim que foi, chegou, mas vai entrar, não vai entrar, não, sabe? Eu acho que esse ano mesmo, assim, acho que a gente já vai saber, assim, até o final do ano a gente já vai saber o que vai acontecer. O que esperar para os próximos anos, né? O que esperar para os próximos anos, assim. Tem muita gente que tem criação para ornamental, né, do pato, marreco, esses animais aí, e eles são mais resistentes, tá? Então eles muitas vezes não apresentam os sinais clínicos. Em propriedades onde os outros morreram, eles não morrem. Mas eles circulam o vírus. Eles estão contaminados, né? Eles estão infectados, mas eles não apresentam sinais clínicos. Então, assim, é uma espécie que... Infectados, mas não doentes, né? Então, assim... por exemplo, se a pessoa vai criar agora só por ornamental, porque acha bonito, acho que não é um bom momento, né? Eu tenho... Meus pais são gaúchos, né? Rio Grande do Sul lá. E
pessoas mais velhas, assim como nós estamos ficando, né, Rodrigo? Uhum. A gente fica mais Fala por ti, teimosa, fala né? sempre por ti. A gente fica Eu mais sou teimosa. teimoso A gente desde vai- quando eu a nasci, gente- só pra A gente vai criando só pra umas fechar. manias. Cara, eu tenho um sobrenome, agora os Ávilas vão ficar tudo virado comigo. Eu tenho um sobrenome Ávila, então eu já nasci teimoso. Inclusive, da minha família são teimosos até pra morrer, cara. Então vai todo mundo a 100 anos. Entendeu? E aí não se desgruda da carne, o espírito Não fica sai. até... Não, vou sair daqui. Não, são teimosinhos, cara. Brincadeiras à parte, toca a ficha aí. Imaginei. A gente... Destruindo maioria- aqui o estúdio aí. destruindo o estúdio. Minha família, a maior parte é alemão, então tu já sabe como Também é que já é, nasce né? teimoso. E aí... meus pais são pessoas aposentadas, né? Não dependem dos seus frangos ali. Mas eu tive uma conversa com eles, expliquei o que estava acontecendo, mostrei as notícias, né? Eles já tinham ouvido falar, mas nunca se deram conta que está aqui, né? Estava no Rio Grande do Sul, já tem caso, aqui teve caso, né? E se a gente for pegar países ao nosso redor, muitos casos, né? Que é o caso do Argentina, Peru. E aí eles, tipo, acendeu uma luz, né? E aí eu fiz algumas recomendações e uma delas foi essa, né? Tipo, ou vocês dão um tempo, ou vocês pelo menos cerrem elas, né? E aí eles abriram um pouco a mão lá e fizeram um galinheiro daí numa área mais fechada mesmo, um galpão que tem, fizeram um galinheiro interno, né? Para poder evitar que as aves cheguem na grade do galinheiro, porque isso também não adianta ele estar no Sim. meio do campo e ela ir lá comer os farelos que estão na volta. Então a troca de vírus pode acontecer. Então deu uma isolada, né? E aí eu fiquei um pouco mais tranquilo já com relação aos meus velhos. Mas eu acho que, sabe que, falando, não tem como a gente não tocar no que a gente viveu há pouco tempo, né? Quando a gente fala, quando todo mundo teve que ficar dentro de casa, né? Naquele momento do auge da pandemia, isso de certa forma faz algumas pessoas refletirem, mesmo as teimosas, né? Porque existe uma possibilidade disso virar também uma pandemia, né? Toda doença, todo vírus circulante, é importante ressaltar que os vírus, né, muitos são extremamente agressivos no quesito modificações, variações, mutações. Outros são um pouco mais lerdos, vamos dizer assim, na mutação, no tempo de mutar, né? Mas é possível que aconteça mais uma vez, ou na verdade, se a gente já fala na sala de aula, isso é discutido em sala, isso é discutido, a ciência sempre fez essas previsões, né, de possibilidades de pandemias, de tantos vírus que existem no mundo, né? E qual que é a forma de a gente se assegurar ou atrasar que não aconteça? É exatamente o que a Angela falou, a gente chama de biossegurança. É não tocar em animais, é fazer com que os animais de criação eles fiquem cerrados e seguros, né? Para que outros animais não cheguem perto deles. E a ideia também é que na nossa fala não é demonizar os animais silvestres, porque eles sempre estiveram aqui, eles estão circulando, eles não têm culpa de um vírus entrar... Dependemos deles também. Exatamente, dependemos totalmente desses animais. E aí é importante que as pessoas entendam, né? Que às vezes é o que fazem lá com o macaco por causa da gripe amarela e enfim, os bichos não têm culpa. Eles acabam transmitindo, né, de um animal para o outro. E enquanto eles estiverem transmitidos somente entre eles, não vai ter problema nenhum. E o negócio é a gente não botar a mão, a gente não fazer o que nós não deveríamos fazer. Até porque interagir com animais silvestres, tocar em um animal silvestre, pegar um animal e levar para casa, é crime. Né? Você tem que ficar bem claro. As pessoas não podem levar um animal para dentro de casa. Mesmo querendo ajudar. Cara, mas de boa intenção o inferno tá cheio. Né? De bons intencionados, assim, né, cara? Então, assim, é uma questão de fazer uma reflexão, né, de fato, e estudar um pouco mais o que deve fazer ou não. A gente tem, né? Pô, a internet está nas mãos das pessoas. Então tem lá o que se fazer, o que não se fazer. Porque assim, ó, só complementando aí, mesmo querendo ajudar, tá, mas a gente sabe como se ajuda esse animal? Eu não sei, eu não tenho experiência com animais silvestres. É uma reflexão aí, ó. Boa. Mas e às vezes pegar, o animal já está debilitado, né? E a gente pega ele, putz, o estresse dele vai lá em cima. Às vezes a gente só termina de matar. Só por tentar ajudar, né? Além, né, que o Rodrigo falou, é crime, a gente não pode botar a mão. Tem que chamar um órgão
que está habilitado para fazer isso. Ô, Ângela, a SIDASC tem feito algum monitoramento em campo, ou ela está monitorando as criações que já são registradas, né? Estou falando que as criações, então, de animais de corte, de postura, de produção de ovos. Existe algum monitoramento que está sendo feito externamente dos animais silvestres, ou seria essa parceria, né, que você citou anteriormente aí com os institutos de meio ambiente, polícia ambiental? Como é que tá esse movimento da SIDASC? Na produção comercial está se trabalhando muito a parte educativa, né? Reforçando aí que as granjas comerciais, elas já há muito tempo elas têm que ter registro, né? Elas têm que ter toda a questão da biosseguridade da tela, da entrada das granjas, que ela não é permitida não deve ser permitida para qualquer pessoa, né? A granja tem que ter portão, tem as suas medidas, cada empresa adota algumas medidas diferentes, mas o basicão, assim, tem na legislação, né? Questão de tela, proteção da alimentação. Então, a gente, na verdade, está trabalhando, a SIDASC está trabalhando muito a parte educacional nas granjas comerciais, né? E na parte dos animais silvestres, a gente está trabalhando por demanda, né? Eu já fiz bastante atendimentos aí a campo na praia, aí, no litoral, de aves que foram consideradas suspeitas, né? Mas normalmente é alguma demanda que a gente recebe, né? Ou de vocês, ou do PMP, né? Do Instituto Australis. Então, já são demandas de outros órgãos na parte dos silvestres. E a gente recebe as notificações dos produtores também, né? Isso sempre aconteceu, né? Mas agora eles também estão mais atentos, né? Também na produção de subsistência. Acontece muitos casos de botulismo, né? Em aves. Então, tem essa aí, a bronquite, né? São situações normais que já ocorriam e que hoje em dia os produtores estão nos notificando mais, né? Então, assim, aumentaram as notificações, né? Então, a gente está trabalhando bastante com atendimento de notificações, né? Sensibilizou, né, a população. Sim. Então, a gente está recebendo bastante notificação. Mas não existe agora nenhuma atividade específica de vigilância, né? O ano passado a gente teve, no segundo semestre, a atividade de vigilância na avicultura comercial. Esse ano não sei se vai sair ou não, até porque a demanda dos serviços ela aumentou, né? Dos serviços oficiais aí com a ocorrência da influenza. Então, não sabemos ainda se vai sair ou não. Quantos casos nós já temos em Santa Catarina? Rodrigo, agora tu me pegou. Não me atualizei, mas eu acho que era 70 e poucos, né? 70 e poucos. E desses 70 e poucos casos, a gente tá falando desde 27 de junho, é isso? Esse dado eu tenho. 27 de junho, acho que foi o primeiro caso, né? Lá em São Francisco do Sul, né? São Francisco do Sul. Foi trazido por uma ave migratória. Você lembra qual é a espécie? É o 30 réis de bando, se eu não me engano. 30 réis. É. Isso. É uma ave que ela voa. Quando ela tá no chão, ela anda. Anda, é verdade. Mas é uma ave migratória que passa várias espécies aqui. Não é só uma, várias espécies. Elas vêm de todo lugar do mundo. E elas passam por aqui, né? Tanto no Atlântico quanto no Pacífico. E tem que tomar cuidado, não, mas só para as pessoas entenderem, né? É uma ave que ela, além de fazer o sobrevoo na praia, propriamente dita, ela também sobe os rios para se alimentar de peixe, né? É uma ave que ela tem várias espécies, né? São relativamente pequenas e algumas de porte médio, aí, um pouco menor que uma gaivota, que é o que a gente está acostumado aqui. E além do 30 réis, temos alguma outra espécie também que foi diagnosticado, já deu positivo? Já teve caso, os 30 réis teve o debando, o real e o do bico vermelho. Já teve em Biguá, já teve caso em Coruja, lá no Espírito Santo, né? Pinguim já falei, né? Pinguim. Tem, assim, várias dessas espécies aí litorâneas já teve, e também tem algumas de rapina, né? Se tu pudesse entrar ali naquele mapinha, eu falei 70 e poucos casos é no Brasil, né? Não é em Santa Catarina. Tá.
Eu acho que... Tem aquele portal do Ministério da Agricultura. Dá uma olhada aí, nosso pesquisador de Google. Ali tem todos os casos e tem pelas Em mamífero espécies. ainda não, aqui em Santa Catarina. Aqui Nem não. no Brasil. Não. A gente tem caso no Peru, né? De pinípede, que é leão marinho, lobo marinho. Acho que na Argentina também, né? Isso eu já não sei se Achei sei que no dizer. Peru tem, enfim. Eu sei que lá De lobo marinho, de leão marinho. Mais de 3 mil. na mortes costa do entre- Pacífico ali E aí eu sei que tem. hoje eles estão estudando se foi, né, que é o que provavelmente aconteceu entre leão marinho, né, ou se todos eles tiveram contato com aves, mas a princípio foi entre... Porque eles comem aves também, né? É. Eles acabam se alimentando. Mas o caso dos nome popular nosso, né, o furão, né, que não é no Brasil, para Perfeito. deixar bem claro, na outro continente. Ásia, né? Eu acho que é Ásia isso. Teve contato e aí passou para toda a produção ali, né, de furão. Eu acompanho pela onça ali que tem bastante casos em gatos na Polônia. Então, eu ia falar, eu ia entrar agora um pouquinho na ecologia, na cadeia alimentar, né? Porque por que num gavião, por que numa coruja, por que no furão, por que no lobo marinho, leão marinho? São animais carnívoros, né? E muitos carnívoros oportunistas, né? Tá lá morto, não precisa caçar, é só comer o animal né? Veio a óbito recentemente. Então um animal desse pode ingerir, né? Talvez uma carcaça dessa em beira de praia e, enfim, acaba positivando. Além dessas medidas governamentais aí que vocês já estão organizados aqui, qual é o papel aí dos produtores de aves? E como é que eles podem colaborar contigo? Não somente... Parece que fica mais fácil, né, o de produção, porque vocês já estão muito mais próximos deles, Sim. né? Mas como é que, enfim, esse cara aí que tem a galinha lá, que ele de repente quer uma orientação melhor, entra em contato lá com vocês também? Ou, por exemplo, teria algum setor municipal que poderia auxiliá-los? Dos municípios aqui da região? Os municípios, nem todos têm, né, veterinário que trabalha essa parte técnica, assim, a gente não sei se todos teriam condições de acompanhar, né, Rodrigo? Mas as pessoas que precisam de uma orientação podem entrar em contato com a SIDASC, né? Não existe escritório da SIDASC em todos os municípios, mas, assim, na nossa regional, por exemplo, são 25 municípios, e nós temos divisão, né, por médico veterinário responsável, então cada um é responsável, digamos, por 2 municípios ou 3 municípios. Então existe essa divisão, né, e a pessoa procura um escritório da SIDASC, ou um escritório de apoio, né, que é o ICASA, e pode solicitar uma visita, né, uma orientação, até por telefone também, né, a gente está prestando bastante esclarecimentos aí, mas a gente fica à disposição sempre que alguém precisar de um apoio, precisar tirar uma dúvida, a gente fica à disposição. Tem algum material, por exemplo, de vocês disponível pela internet, que seja oficial, né? Óbvio, né? Às vezes estamos passando atualmente, né? A gente observa 1 milhão de informações. Enfim, a internet fez isso, né? A internet na nossa mão, no celular, ela nos trouxe as melhorias na chegada das informações, mas também as fake news acabam atrapalhando bastante as informações. Aí pensando em algumas pessoas não buscam aquelas informações que são mais corretas, né? Tem algum canal, a cidade que tem alguma página específica para falar sobre isso? A SIDASC tem o site dela, né, que é sidasc.tcc.gov.br, que ali tem notícias, tem orientações, né. O material do Ministério da Agricultura também está bem educativo, né, tem bastante material do Ministério, tem vários vídeos ali institucionais para vários públicos diferentes, nos foi disponibilizado, então está um material bem bom, tem bastante material disponível, né, para quem buscar no lugar certo, né. E tem, então, aquele portal ali que tem o mapa, né, dos focos em tempo real, né? Isso eu acho muito importante, assim, que está sendo tratado com bastante transparência, né? Nós temos os focos à medida que vão ocorrendo. Por exemplo, assim,
Me chamam hoje para atender uma notificação. Não me chamem hoje. Mas, por exemplo, sexta-feira, né? Hipoteticamente falando. Uma notificação na praia aí, eu coleto a amostra e a gente lança num sistema, que é o sistema do Ministério da Agricultura, que é o Sisbravet, que gera toda a documentação que vai para o laboratório. A partir do momento que eu lancei esse caso, deu como suspeito que vai para o laboratório, ele já aparece ali no mapa como caso em investigação. Legal. Ele aparece um pontinho amarelo ali. Os focos ativos, eles aparecem em vermelho, e os casos encerrados é só o círculo ao redor em vermelho. Então, e conforme vai saindo o resultado do laboratório, eles já vão atualizando o mapa. Vou aproveitar o gancho, então. Hoje, dia 18/8/2023, investigados 1.724. Indivíduos de aves? Não, investigados é assim, que foi suspeito. Investigações realizadas. Tá, beleza. Tá? Coletas de amostra, desses foram só 423 coletas, né? Atualmente em andamento tem 9 casos e focos positivos 80 já, tá? Da em lista... Santa Catarina ou Brasil? Não, Brasil. Brasil. Beleza. Aí que Já tá, né? te trago Você falou em de 70 e Santa poucos, Catarina. mas como... eu acho uma maravilha, né? Tecnologia, né? Como à medida que... Daqui a pouco esse 80 já é passado. Bem isso. Respondendo para ti... Bem Vou dizer embaixo pra ti. tem as espécies, né? Eu tava procurando aqui em Santa Catarina. Itapoá, Santa Catarina, Joinville, Laguna. Aqui tá por ordem alfabética, tá, gente? O nome da cidade, por isso que tô... Não tem o número. Maracajá. Não tem o total. Navegantes, tudo um caso, tá? Todos eles um caso. Penha. Eu não tô contando, tá contando o Rodrigo. Não. Não, mas eu acho que se tu filtrar em cima do... Tá. E das espécies, já faço isso. Daí das espécies, 30 réis. 30 réis. 30 réis, desculpa. 30 réis. Pinguim. Atobá. Biguá. Carcará. Cisne. E era isso. Cisne. Eu falava cisne também. E é cisne. Obrigado, desculpa, mas o mico Eu tá no ar. faria também. Não vou pedir pra cortar, vou deixar assim. Mas nem a pau. Tu falou que podia, né? Então, a zoeira é livre. Cisne é uma espécie migratória. As pessoas, nas nossas lagoas aqui, recebem muitos cisnes, assim. Cisnes. E a galera não conhece, tem cisne, tem ganso, tem um monte de pato que chega aqui para um lado e para o outro, tanto vem do Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos lagoas importantes aqui na Lagoa de Garopaba, Laguna, e acaba que esses animais transitam bastante por aqui. Só pra galera também entender um pouquinho rapidinho, né? Você falou que você é responsável pela Regional de Defesa Sanitária do Departamento Regional de Tubarão. Mas não é de Tubarão, né? A gente tá falando, quais são as cidades que estão envolvidas aqui sob a sua jurisdição? Tá, então vamos começar lá por cima. Anitápolis, São Bonifácio, Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna. Jaguaruna, né? Jaguaruna. Fala bem dessa cidade porque eu vim de lá. Jaguar. Tá. Daí, voltando ali, Sangão, 13 de Maio, Pedras Grandes, mais pra dentro ali, São Ludgero, Braço do Norte, Grão-Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, Gravatal, Armazém, Tubarão, Capivari, Pescaria Brava, São Martinho e acho que é isso. São Bonifácio falei no início, né? Você tem uma equipe ou é só você e Deus? Não, nós temos uma equipe aí, nós somos entre 13 veterinários. Então, cada um, né, tem a sua lotação aí e atende uma quantidade de municípios, né? Legal. 9 casos. E o que tem mais é São Francisco do Sul, com 3 casos. 9 casos de Santa Catarina. Isso. Que bom. Se a minha soma aqui de cabeça... Que bom. Nossa. Eu achei que era mais, cara. Eu achei que a gente ia estar falando de alguma coisa entre 20 e 30.
Não, a gente está muito bem. Nós estamos aqui no estado, assim, escapando. Santa Catarina é um negócio Ah, maravilhoso, né? É um Vocês cor- vêm pra cá, é um corpo né? fechado, né? Tu tem um sotaquezinho, de onde é que tu veio? Eu sou gaúcha É também. gaúcha também. Só Eu tô numa mesa de vários gaúchos aqui, cara. Mas da onde? Eu sou de Santo Ângelo, Santo Ângelo. capital das missões. Ângela Missões. de Santo Ângelo. Isso aí. Boa. Ângela de Santo Ângelo. Não esquece mais, não me chama mais de Ana. hein? Ana não, mas é que eu dependo tanto da Aninha, eu penso tanto na Aninha, lá do IMA. E eu tava lendo essas notícias que saem nos portais de notícia de gabarito, que vamos dizer assim, para não falar nomes. Estamos num estado de emergência zoossanitária mesmo? É isso? Aham. Alerta total. As pessoas, então, né, tem que entender as dicas que a gente passou anteriormente. É possível, a gente falou muito de galinha, né? E o cara que cria um canário? E o cara que cria um pardal? Não, porque ninguém quer pardal na gaiola, mas... Enfim, os animais esse de canto, de criação. Daí eu vou falar tanto dos legalizados quanto dos ilegais, né? Porque a doença não vai escolher quem tem documento. Mas da mesma forma, a galera que, por exemplo, bota gaiola na rua e tudo mais, o que você sugere que eles façam? Também guardem dentro de casa? A gente vê muita gente passeando, né, com as gaiolas aí. Tem umas regiões que o pessoal sai com a gaiola na mão, né? Não ter o que fazer, né? Assim, os torneios de aves canoras estão suspensos, né? Todo tipo de exposição, feira com aves, elas estão suspensas no Brasil, né? Também aqui no estado de Santa Catarina. O comércio em pet não está suspenso? Não, comércio tanto calopsita, periquito, esses animais não. Mas mas essas exposições, né? Tem lugares, assim, tem municípios aí, tipo Garopaba, por exemplo, todo final de semana tem concurso, né? Torneio aqui também. Tubarão, Capivari. Santo Amaro, aí tem o pessoal que tem essa cultura aí das aves canoras. Até o pessoal a gente já ouviu relatos aí que estão, né, não tem mais os torneios, meio perderam aí o sentido, né? Mas é melhor parar um pouquinho com o torneio do que perder a ave. Lógico, perder a ave e colocar em risco toda a produção aí, toda a economia do estado, né? A gente fala assim, não só estado, Brasil, Sim. né? Porque o risco é muito grande, né? Então, assim, as pessoas, o mesmo cuidado da produção de aves para consumo, né? Tanto comercial como só para subsistência, também nas aves aí ornamentais, né? O pessoal evitar esse contato das aves soltas, né? Então também isso aí, evitar aí os passeios, né? Com as aves aí, Rodrigo. Tá certo. Não, só para talvez as pessoas não tenham esse conhecimento, né? A gente está falando dos torneios de aves aqui, dos criadores, a gente está falando dos legalizados. E depois da Lei 140 de 2011, que tornou o Estado, deu mais autonomia para o Estado e para os municípios nessas questões ambientais, e aí, né, o Estado de Santa Catarina, os estados do Brasil, cada um deles agora eles têm uma legislação própria, se quiserem, assim, ou trazer a legislação federal. E, por exemplo, o estado de Santa Catarina, antes um criador legalizado precisava fazer toda a sua documentação diretamente ao IBAMA. Agora é feito via IMA, Santa Catarina. E também, cara, em termos econômicos, a gente está falando de cifras milionárias do cara que tem uma ave legalizada, uma ave, enfim, porque esses torneios de aves, eles são, apesar, eles são legais, não são ilegais, né? A não ser aqueles de rinha. Tem gente que faz rinha com aves, maluco. Mas, cara, tem ave de 100 mil reais. Tem ave de 50, de 100, 200 mil reais. E queira ou não queira, é até uma forma de investimento para algumas pessoas. Ter uma ave dessa num valor altíssimo. E aí essa brincadeira que eu fiz, né? Não ter nada do que fazer, o cara passeando com a ave, na verdade é uma forma de manejo, né? Brincadeiras à parte, mas assim, andar com ela, até para ela
tá numa gaiola Sim. pro resto da sua vida, então andar com ela na mão, né, com a gaiolinha e mostrando, enfim, barulhos que tem na volta é importante para ela, principalmente se ela participa de torneios, para ela ficar acostumada, né, a todos essas situações que exatamente. Então, cara, em 2000 faz uns 5 anos atrás, eu não quero falar um dado errado, mas a gente tá falando aí de quase 4 milhões de reais anos só que é arrecadado de criadores de aves legalizadas em Santa Catarina, né? Então é um valor interessante dessas aves, desses animais que são, né, registrados bonitinho para poder fazer o comércio, enfim, para torneios, para animal de estimação, para, enfim, ter o patinho, a galinha lá também em casa, né? Porque não, tem umas aves, né? Tem várias galinhas ornamentais aí que são lindas e maravilhosas, né? Não é aquela galinha que a gente conhece da vovozinha lá, mas tem uns animais que se eu tivesse um sítio eu ia querer ter também, né? Não nesse momento, mas, né? Pra poder, né? Enfim, vislumbrar um pouco desses animais, eu gosto. E que nem a gente estava falando antes das aves de produção. Cara, eu conheço só aqui na nossa cidade, na região, umas 4... vamos dizer assim, agropecuárias que focam suas vitrines para ração, gaiola, tudo para tudo para esse cliente, né, que é o criador de ave ornamental. É uma criação especializada, né? Muito legal. Vamos encaminhando então, Ângela, para os finalmentes. Queria te agradecer imensamente pelo pronto atendimento, não só de vir aqui falar conosco, mas naquela situação que nós tivemos aqui no nosso Setas, né, uma ave e que graças a Deus deu negativo, né, naquele momento. Talvez seria o primeiro caso Santa Catarina naquele momento, né? A gente está falando de 1 mês e meio atrás, né? 2 meses, acho. Dois. Nos assustou bastante, né? Pelo que é de fato, né? A situação, né? E pra gente que é da área da saúde, né? A gente tem essa preocupação disso sair do controle e pode sair do controle, por isso que nós estamos, né, total atenção. Queria agradecer por todas as informações que tu nos passou aqui, né? Acho que ficou muito bom, ficou fácil de todo mundo entender. Acho que as pessoas agora têm aí os canais oficiais, né, para buscar entender um pouquinho mais do que está acontecendo. Vamos deixar também aqui, né, Wendel, esse link aí que traz atualizado as informações dos registros dos dados da gripe aviária, e espero que passe rapidamente, né, e que a expectativa, né, que se estabilize, né, porque vai ser coronavírus, veio, vai ficar e não tem o que fazer, né? Então a expectativa é que esse vírus ele estabilize, que a gente tenha, né, logo enfim, uma necessidade de fármaco, enfim, toda a tecnologia científica à nossa disposição para manter controlado e que a gente não tenha prejuízo, né, na economia aqui da região por causa da possibilidade do aumento desses focos, né, e dos positivos aí dessas aves. Pô, brigadão mesmo. E fico mais desculpa. Não? E fico mais até falando dos teus alertas, que a gente não comentou muito, mas para as clínicas veterinárias, né? Para quem atende silvestre, que tem uma chamada, ou as clínicas veterinárias que fazem o seu apoio de receber aves silvestres, não só aqui em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, eu conheço algumas, e que recebe esses animais silvestres e a gente vai manipular lá, acho que bateu a cabeça num vidro. Tá? Tem alteração neurológica porque estava voando e colidiu com o carro, né? Ou com qualquer outro. E aí, né, vai ali, manipula só no máximo com uma luva. Então, hoje, a gente precisa ter um cuidado maior. Receber uma ave. Olha, para receber, se precisar receber, né,
que isole ela até a equipe da Cidasc chegar, né? E evite a manipulação ali até os órgãos competentes estarem presentes. Acho que tem alguma orientação a mais para esse público também? Não, a orientação é essa, né? Sempre nos notificar aí se for necessário, né? Se tiver qualquer suspeita, a Cidasc fica à disposição. Eu que gostaria de agradecer, Rodrigo, né? Eu gosto, assim, eu gosto de participar de programa de rádio, eu gosto, assim, então, sempre que precisar aí pode me chamar, né? Tu falou do javali aí, é um assunto, assim, que dá horas de conversa também, né? Eu sou um controlador de javali na Floresta Nacional de São Francisco de Paula, do Ibama. Então, assim, ó, tem vários assuntos aí que a gente fica à disposição sempre que precisar. Também assuntos aleatórios aí também, a gente... Claro. Vai ser um dos episódios de javalis. Vai ser um dos episódios. Talvez semana que vem a gente vai gravar ele. Então, a gente fica à disposição e agradece muito essa parceria, né? Parceria com universidades sempre é uma parceria muito boa, né? Para qualquer entidade, para o serviço oficial, é muito bom, porque é uma renovação, né? Então, isso é muito importante para a empresa também. E eu agradeço e fico à disposição. Bom, Ângela, brigadão. Com certeza a gente vai encher muito o saco ainda, né? Já visto os setas que nós temos aqui, né? Então, era algo que a gente não fazia, né? Então, agora a gente tem... Isso que é legal dessa... da interação, né? Entre... esses multissetores. Há uma necessidade dessa conversa sempre mais estreitas, né? Para a gente ter esse entendimento. Mas antes de eu fechar, só queria dizer o seguinte, na tua fala sobre as clínicas veterinárias. Eu espero que as pessoas não peguem animais silvestres. Que não cheguem nesse ponto. Que não cheguem no ponto de colocar a mão num animal silvestre. Espero que vocês apenas identifiquem o local, façam os encaminhamentos corretos, faça aí os contatos. Você pode mandar uma localização do animal via WhatsApp, né? Então, olha como a tecnologia nos auxilia bastante, bem simples, bem tranquilo. Tire as fotos e encaminhe aí para os canais dessas estruturas que o governo tem, né? Aqui em Santa Catarina, para que de fato seja feito o caminho correto e principalmente com segurança, tanto do animal quanto de quem vai manipular, e biossegurança para que não haja a possibilidade, né, de nenhum tipo de... A gente está falando de gripe aviária, mas são tantas as outras, tantas as possibilidades, né, de doenças que circulam, né, nos animais e na gente também, né, que há a necessidade de fato de a gente tomar cuidado, né, não trocar o amor pela razão, a sensibilidade, o fato de você estar sensível, né, e enfim, tem os caminhos que são corretos. Pô, galera, eu queria agradecer imensamente aí todo mundo. Espero que vocês estejam gostando aí dos nossos bate-papos. Enfim, grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, se cuidem. Meu amigo Wendel, dá um tchau pra turma aí. Então, clássico, forte abraço e tchau. Valeu, gente. Abração.